Bom dia a todos. Eu vim aqui por meio desse vídeo passar uma mensagem para vocês de uma experiência que eu tive ano passado e que uma experiência muito difícil que eu passei, mas eu consegui chegar até aqui. E eu quero deixar essa mensagem e contar um pouco do que eu vivi. Faz um ano, nessa época do mês de março do ano passado, que eu comecei a sentir uns sintomas que eu não sabia lidar com esses sintomas. Desculpa. Então, eu comecei a ficar desesperada, não sabia o que fazer. Foi quando eu fui no cardiologista e fez todos os exames. E para minha surpresa, para minha alegria, eu estava muito bem. Graças a Deus não tenho problema de coração nenhum. Mas os sintomas que eu estava sentindo, ele era parecido com problemas de coração, problemas cardíacos. Então eu fiquei desesperada. Eu cansava muito, meu coração batia muito forte, acelerado. E aí faltava o ar. Eu ficava desesperada. Então eu ia pro posto, todo dia praticamente, eu ia pro posto, passando mal. Chegava no posto de saúde, na emergência, eles me diziam que a minha respiração, o batimentos cardíacos do meu coração estava tudo ok. E aí só que eu não entendia, porque eu continuava sentindo aquela coisa horrível, a falta de ar, parecia que eu ia morrer a qualquer momento. Então como assim eu não entendia uma coisa que eu estava sentindo e não dava nada? Foi aí que eu fui contar a minha história para psicóloga, fui marcar uma consulta com um psiquiatra. Na minha consulta, eu contei todos os sintomas que eu estava sentindo: falta de ar, coração acelerado, muita sensação de que qualquer momento eu ia morrer. Então ele chegou num diagnóstico que ele me falou que esses sintomas, que tinha tudo a ver, que eu estava com síndrome do pânico, ansiedade e já indo para depressão. Então eu não entendi no momento. Aí ele me passou o medicamento, tomei o medicamento, só que os medicamentos, logo que ele passou, não me fizeram efeitos. Eu tomei, comecei a tomar, mas só que a minha saúde, o meu problema estava tão forte que os remédios não estavam pegando. E eu não acreditei que eu estava com síndrome do pânico, ansiedade ou alguma coisa parecida. Então, eu fiquei sem tomar os remédios alguns dias, umas vezes. E o meu quadro piorou. Eu piorei tanto que eu não conseguia mais dormir, eu não conseguia mais sair para lugar nenhum, eu não conseguia mais fazer nada, não tinha vontade de viver, não tinha vontade de cuidar da minha filha. Eu só chorava. Eu tinha medo de tudo, tinha medo da noite, tinha medo do dia, olhava que horas são, sempre naquela angústia, não sabia o que fazer. Qualquer coisa que batia, se batia uma porta ou fazia algum barulho, eu ficava assustada.
A minha sensação era só sensação de morte, sensação que a minha vida tinha acabado. Sensação que a cada dia que eu passava era um dia que eu contava. Eu cheguei até aqui, eu não acredito que eu cheguei até aqui. Eu contava as horas da noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não conseguia dormir, há muitos dias eu não dormia. À noite eu passava em claro, chorava a noite toda, me dava as crises de ansiedade. E eu dizia pro meu marido, eu vou morrer, eu tô morrendo, me leva pro posto. Era altas horas da noite. E ele dizia, não, tu não vai morrer. Ele se ajoelhava, ele orava. Tu não vai morrer. Ele sempre botou isso pra mim. Tu não vai morrer. Isso que tu passando não é pra te morrer. E uma coisa tinha sido melhor pra mim também, porque eu já tinha feito os exames cardíacos. Então eu sabia depois que eu não tinha problema de coração. Então isso me tranquilizou. Mas aquela sensação que tu ia morrer a qualquer momento era crise em cima de crise, crise em cima de crise, 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 crise. Cheguei ao momento de pensar em me matar, porque não tinha mais sentido a minha vida. Então foi quando um dia, um pouco gripada ainda, foi quando um dia eu fui levar minha filha na escola. Quando eu vim da escola, eu encontrei com uma senhora que ia saindo da igreja. Eu perguntei para ela quais eram os dias que tinha ao encontro na igreja. E ela me disse quais são os dias que eram. Então eu fui. Primeiro dia me acolheram lá. Comecei a frequentar. E eu recebi muitas palavras de conforto, muitas palavras positivas. Eu recebi muito carinho, muito amor, muita atenção. E depois eu pude ir convivendo e pude vir percebendo no que me disseram, no que me falaram, os pastores, algumas pessoas que tinham passado pelo mesmo problema que eu. Esse medo, essa vontade de morrer, essa ansiedade, essa vontade de não fazer mais nada. Muito difícil. Então eu comecei a me identificar, eles começaram a me falar que ia passar, que o Senhor estava me dando uma aprovação, que não era para minha morte. E começaram me falando assim, mas eu não acreditava. Eu nunca acreditei de quando eu comecei a ter essa doença que eu ia me curar. Para mim era um tormento, os dias, as noites, as horas, tudo ao meu redor não tinha mais sentido. Então na minha cabeça eu não ia mais me curar. Eu ficava vendo a minha morte, eu ficava em desespero pela minha filha, tão pequena, e nesse momento eu estava passando uma situação tão difícil. Como era que ela ia ficar? O meu pensamento era esse, o medo de morrer a todo momento, e não tinha como. Eu não tinha aquilo, vou ficar bom um dia. As crises eram tão fortes, aquilo era tão forte, tão terrível, tão angustiante, que pra mim eu não ia ficar boa. Eu não ia. Então eu comecei a frequentar o CAPES, foi na psicóloga, ela me passou de novo remédio. Cada dia que eu chegava lá, pra mim ela me perguntava, como é que você tá? E eu tô morrendo, eu tô triste. Eu chegava com medo, eu chegava nervosa, eu chegava fria. Eu estou numa situação que eu não conseguia nem falar. E foram os meses, aí outro mês marcava a mesma consulta. Eu ia, como é que você tá? Tô do mesmo jeito, eu não tô conseguindo, eu tô com medo. E todos os meses eu ia com a mesma coisa, talvez ainda pior. E ela sempre me falando, não, você vai passar por esse processo, mas você vai ter melhora. Ela sempre conversava comigo, mas eu não via melhora. Eu estava do mesmo jeito sempre. E quando ela marcava as consultas de meses assim, tipo março, para eu ir em abril, eu falava, eu não vou conseguir chegar até em abril. Eu não vou conseguir porque eu vou morrer. Eu não vou conseguir. Então, quando chegava em abril, meu Deus, eu consegui chegar até aqui. E eu fui me fortalecendo, eu fui fazendo também na igreja,
Mas no começo, quando eu comecei a ir participar das reuniões na igreja, eu passava mal lá, me dava uma sensação de morte lá. Eu ficava sem ar, parecia que eu ia morrer. E com o tempo, e foi, e sempre daquele jeito, não tinha melhora, um medo, uma angústia, uma sensação, e crises, e noites acordadas, e noites chorando, e noite com medo, e as noites para mim era um tormento, e os dias era tudo igual para mim, a mesma coisa. E quando foi em outubro do mês passado, eu tive uma melhora. E aí eu comecei a tomar os remédios certos, fazer tudo direitinho como a doutora estava me falando. Eu comecei a fazer tudo certo, comecei a pedir para Deus, foi para os pés dele, para ele me ajudar, para me sair desse buraco. Eu estava no fundo do poço, eu não via mais solução para o meu problema, para a minha doença. Então eu comecei a pedir para Deus para me tirar daquele sufoco, daquele buraco. Então eu comecei a participar, e isso foi me trazendo já um conforto, isso foi me fortalecendo já, isso foi me alegrando, e eu comecei a sentir um pouco de melhora. E depois de outubro, aí eu fui na minha próxima consulta, aí eu já disse que eu estava melhor. Quando foi em dezembro, voltei de novo e eu comecei a ficar melhor. Janeiro, quando foi agora em janeiro, que já vai fazer quase um ano que eu estava no CAPES, em janeiro, eu me senti tão bem, mas tão bem, que eu cortei o remédio, eu cortei por eu mesma, não estava tomando mais os remédios, porque eu senti que eu não estava precisando mais, a minha melhora foi tão grande agora no final do ano para no começo do mês, que eu cortei os remédios, mas sempre buscando para Deus, para Ele me curar, para Ele não deixar que eu caísse no fundo do poço, que eu morresse, e sempre me fortalecendo nele, sempre buscando nas pessoas que gostavam de mim, sempre contando com a minha mãe, com meu marido, com a minha filha, com as pessoas de oração, com passeios, algumas coisas de distrações. Foi me fazendo muito bem aquilo, e eu fui tirando mais isso da cabeça, aquele medo, aquela coisa que eu sentia, eu fui tirando. Então eu comecei a ver que eu não estava mais precisando do remédio. Vinha as crises, mas eu comecei a já saber como é que eu posso dizer? Eu já conseguia me controlar. Quando ela vinha, eu já tirava isso da minha cabeça. Não, isso não vai me fazer mais mal, isso não vai me abater. Então eu comecei a tirar isso da minha cabeça. Então eu comecei a ficar bem. Então eu deixei de tomar os remédios. A crise vem, elas vêm sim, eu não estou totalmente ainda, né? Mas eu não tomei mais, eu estou me controlando. Aí quando foi em fevereiro, agora eu fui na última consulta, então já estou tão bem, estava tão bem, que eu cheguei lá e falei para a doutora que contei que eu estava me sentindo ótima, que eu estava me sentindo muito bem, e ela me disse: você está preparada para ir embora?